Boa noite, vamos na palavra de Deus, abrir em Salmo, capítulo 1. Nós iremos ler o Salmo, capítulo de número 1 do livro dos Salmos, onde nós iremos fundamentar a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus nesta noite. E o meu desejo, o desejo do meu coração, o desejo da minha alma, é que nesta pregação, neste sermão, o Deus possa atuar na tua vida de tal forma que possa trazer refrigério, trazer conhecimento, trazer edificação, trazer salvação. Isto é o que eu desejo do meu coração nesta noite, é a minha oração a Deus, nesta mensagem que irei pregar agora através desta live. Vamos ler a palavra de Deus, que fica no Salmo de número 1. É um salmo muito conhecido. Salmo de conhecimento, acho que todas as pessoas que conhecem a Bíblia, ou então que não conhecem, mas que têm convívio com quem conhece a Bíblia, já deve ter ouvido este salmo. Mas a palavra de Deus, ela sempre traz ensinamento, ela se renova a cada manhã. Então, nesta noite eu espero que Deus fale com você através deste salmo. E diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este salmo, como eu já falei, é um salmo conhecidíssimo. Várias pessoas conhecem este salmo. Você já deve ter ouvido falar sobre este salmo, pelo menos algum versículo. E nós queremos, nesta noite, fundamentar neste salmo a mensagem. E esta mensagem que trago, ela vai falar, o salmo, pela leitura do salmo, nós já podemos observar que o salmo ele trata sempre de duas categorias de pessoas. Você vai encontrar muito na Bíblia este dualismo, estes dois, quase sempre dois lados se contrapondo. Você vai ver luz, trevas, você vai ver justos, ímpios, você vai ver caminho porta estreita, porta larga. Então você vai vendo sempre estes dois paralelos. A Bíblia sempre vai colocando esses dois antagonismos, sempre vai trazendo antagonismos duplos, quase sempre vem sendo assim. E aqui, no Salmo de número 1, ele não é diferente. Ele vem falar sobre o justo e o ímpio. Então, do que está tratando o Salmo de número 1? O Salmo de número 1, ele está tratando do justo e do ímpio. Para que a gente compreenda este Salmo, é necessário que a gente tenha uma compreensão de justo e ímpio. A palavra de Deus diz que, lá em Romanos capítulo 3, que não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Então a Bíblia diz que não há nenhum justo. Deus olhou dos céus à terra, não viu nenhum justo. Por isso que teve que enviar Jesus, porque é o único justo. Mas o Salmo de número 1 fala de justo e fala de ímpio. Então, neste Salmo, a primeira coisa que nós podemos observar é quem é o justo e quem é o ímpio. Então, quem é o justo e quem é o ímpio? Nos dois primeiros versículos deste Salmo, nós podemos encontrar esta definição, nós podemos encontrar esta diferença entre o justo e o ímpio. Quem é o justo e quem é o ímpio?
Então, os dois primeiros versículos mostram claramente quem é o justo e quem é o ímpio. Então, você vai entender um pouco de quem é o justo e quem é o ímpio. Já que a Bíblia diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, então que justo é este que está sendo falado no Salmo de número 1? Então vamos ver aqui o Salmo de número 1, os versículos 1 e 2. Dizem assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós vemos que a palavra de Deus fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. E lá no versículo de número 4, ou melhor, no versículo de número 5 diz: Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então nós estamos vendo que os versículos 1 e 2 fala, logo no primeiro versículo, fala dos ímpios. E mais na frente vai falar sobre os justos. E vai sempre fazendo essa contraposição, ímpios e justos, justos e ímpios. Mas quem é o justo e quem é o ímpio? Bem, para descrever o ímpio, o versículo de número 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós vemos que, para falar do ímpio, há uma contraposição. Nós vemos que quando vai falar do ímpio, diz: Bem-aventurado o varão que não anda, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós vemos que aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele tem prazer na lei do Senhor. Antes tem prazer na lei do Senhor. Então, bem-aventurado é o homem. Então, quando você ouve esta expressão bem-aventurado, o que é que significa essa palavra bem-aventurado? Super feliz, felizardo. Então, super feliz, felizardo, sortudo, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, quem é o homem feliz? Quem é um homem que é completo? Quem é um homem que é por inteiro? Quem é o justo? O justo não é aquele que é perfeito. Porque a gente tem uma ideia de que o justo é aquele que é perfeito. Aquele que não tem defeitos, aquele que não tem pecados. Mas o justo não é aquele que não tem defeitos. O justo não é aquele que não tem pecados. O justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Por isso que o Salmo de número 1 está dizendo que bem-aventurado, super feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, quem é o justo? O justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Não é aquele que é perfeito. A Bíblia diz que não há nenhum perfeito, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então, o justo é aquele que tem prazer na lei de Deus, aquele que tem prazer na palavra de Deus. É aquele que o que ele tem por mais excelente, o que ele tem por mais precioso, o que ele tem da sua extrema necessidade, é a lei do Senhor, é a lei de Deus, é a palavra de Deus. Então nós estamos vendo que este salmo está tratando de justos e de ímpios. E quem é o justo e quem é o ímpio? O justo é aquele que tem prazer na lei de Deus. É aquele que tem prazer nas coisas de Deus. É aquele que tem prazer na palavra de Deus. É aquele que tem prazer naquilo que é justo. O justo é aquele que tem prazer naquilo que é justo. Por isso que ele tem prazer na lei do Senhor. Porque a lei do Senhor é justa. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor, ela traz sabedoria aos simples. A lei do Senhor, ela restaura a alma. Então nós vemos que o justo é aquele que tem prazer na lei de Deus, é aquele que tem prazer na palavra de Deus, é aquele que tem prazer naquilo que é justo. Então, este é o justo. Então, o justo não é aquele que é perfeito.
Por isso a Bíblia não está se contradizendo quando diz lá em Romanos capítulo 3 que não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Porque o justo, realmente não há nenhum perfeito, não há nenhum justo, mas há aqueles que têm prazer na lei do Senhor, aqueles que têm prazer naquilo que é justo. Então, estes são justos. E nós já conseguimos identificar os justos. E quem são os ímpios? Ora, os ímpios são aqueles que são o contrário. Se os justos, eles têm prazer na lei do Senhor, se os justos, eles têm prazer naquilo que é justo, se os justos têm prazer na palavra de Deus, então os ímpios são aqueles que agem de forma contrária aos justos. São aqueles que agem de forma contrária à palavra de Deus, aqueles que não têm prazer na lei de Deus. Não têm prazer na lei de Deus. Você vê que a palavra de Deus diz que o justo, ele tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. E o ímpio, ele é contra esta posição, ele é contra aquilo que diz a lei do Senhor. Ele não tem prazer na lei do Senhor. Por isso que ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, você vê, esse antes é uma contraposição. Está se contrapondo ao que está sendo dito anteriormente. Antes, ele tem prazer na lei do Senhor. Então, é uma coisa contrária, é uma coisa antagônica. Então, os ímpios têm prazer tem prazer em algumas coisas, que não é a lei do Senhor, não é a palavra de Deus, mas o ímpio, mas o justo, aquele que gosta do que é justo, vai ter prazer na lei de Deus, tem prazer na palavra de Deus. Então, estes são os justos e os ímpios. Os ímpios, eles vão ter prazer, o que vai dar prazer para eles, o que vai fazer com que eles tenham satisfação, é o que está contrário à palavra de Deus. O que vai trazer satisfação para o ímpio, o que vai trazer satisfação, trazer prazer para aquele que não é justo, são as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Muitas pessoas, elas têm prazer em... Onde é que está o prazer de muitas pessoas? O prazer de muitas pessoas está na fama, está no poder, está na riqueza. Não significa dizer que fama, poder e riqueza são coisas ruins em si. Não podemos dizer que fama, poder e riqueza sejam coisas ruins em si mesmas. Elas não são ruins em si mesmas. Elas não são ruins por serem poder, riqueza e fama. Porque Deus, ele tirou muitas pessoas do anonimato e colocou em posições elevadas, com poder, com fama e com riquezas. Ele pegou José, lá no Egito, que estava no fundo do poço, e colocou para ser governador do maior império da época, que era o Egito. Foi a segunda pessoa do faraó. Um homem que teve um poder enorme, uma fama enorme. Todos conheciam José. Tinha riqueza enorme. Então José foi um homem que teve poder, teve fama e teve riqueza. Então eu não posso dizer que fama, poder e riqueza em si são coisas ruins. Nós podemos olhar para Davi. Davi era um Zé Ninguém, podemos dizer assim. Era um pastor de ovelhas. Tanto é que quando Josué foi para poder ungir o rei, não achava que era Davi, achava que era Eliabe, o irmão de Davi. Mas Deus queria ungir Davi, que era um pastor de ovelhas, não era muito forte fisicamente, ainda era muito jovem, mas Deus pegou Davi. O que foi que Deus fez com Davi? Com o rei Davi, que depois passou a ser rei Davi, porque até então não era rei, não era nada, era apenas o filho de Jessé, entre outros irmãos, que estava lá em um local de Israel, cuidando das ovelhas. Mas de repente, Deus muda a história de Davi e coloca... Ele deixa de ser aquele pastorzinho de ovelhas e passa a ser o grande rei Davi, um dos maiores reis que a terra já viu, um dos maiores reis de Israel. Foi um homem de grande fama, de grande poder e de muito dinheiro.
Então, eu não posso dizer que a fama, o poder e o dinheiro são ruins em si mesmos. Mas, quando eu pego esta fama, este poder, este dinheiro, de forma ilícita, de uma forma que não seja uma forma legal, aí esta fama, este poder, este dinheiro, eles são ruins. Então, você pode ter fama, poder e dinheiro, mas pode também ter prazer na lei do Senhor. Porque José do Egito tinha prazer, peguei só esses dois para nós podermos aqui fundamentarmos o que estamos dizendo, mas poderíamos pegar outros, mas pegamos só esses dois, para nós vermos que José e Davi, eles tiveram fama, poder e dinheiro, mas eles não usaram a sua fama, o seu poder, o seu dinheiro para oprimir ninguém. Eles não pegaram a sua fama, o seu poder e o dinheiro para poder subjugar ninguém. Davi cometeu um erro, mas depois ele foi corrigido por Deus. Mas ele não usou da sua fama, do seu poder, do seu dinheiro para querer humilhar, nem pisar, nem ser mais do que ninguém. Pelo contrário, o rei Davi, ele dizia: outro bem não possuo senão a ti somente. O meu prazer está estar entre os teus santos. O meu prazer é estar entre os santos. Este é o meu prazer. É o meu quinhão, é o Senhor aqui na terra. O rei Davi, ele dizia: quem sou eu, quem é meu povo? Para que te dê todas estas coisas, porque tudo vem de ti, tudo vem das tuas mãos. Nós não somos nada. Isso era o que o rei Davi dizia. Então, eu não posso dizer que a fama, o poder e o dinheiro, eles em si são ruins. Mas quando eu uso esta fama, este poder, este dinheiro, com fins ruins, para fins ruins, aí eu estou indo contra a lei do Senhor. Eu estou indo contra a palavra de Deus. Então, os ímpios são aqueles que vivem contrário à lei de Deus, que não tem prazer na lei de Deus. O prazer de Deus, o prazer deles, melhor dizendo, está apenas no poder, na fama e no dinheiro, e esquecem-se de Deus. Estes são os ímpios. Estes são os ímpios. Mas você não precisa, quando nós falamos de fama, de poder, de dinheiro, então fica muito restrito, porque nós iríamos dizer que somente aqueles que têm fama, poder e dinheiro é que podem ficar contra a lei de Deus, que são contrários à lei de Deus. Mas, se você chega em um departamento público, você chega no hospital, você chega no banco, você chega em algum local que precisa que você espere um pouco, tem uma fila, e você vai e entra na frente dos outros para poder tomar o lugar dos outros, você não está tendo prazer na lei do Senhor. Você está sendo um ímpio, você está andando pelo caminho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O que significa dizer que antes ele tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite? É que os seus atos durante o dia, ou seja, durante a noite, vão ser pautados na lei de Deus, vão ser pautados na palavra de Deus. Não é que você vai ficar lendo a Bíblia de dia e de noite, direto lendo a Bíblia, meditando na Bíblia de dia e de noite. Não. Quando diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, está dizendo que as suas ações são pautadas de dia e de noite na lei do Senhor. As suas ações são pautadas de dia e de noite na palavra de Deus. Então, se você vai a um banco, vai a um hospital, vai a algum local público que é necessário que você espere, e você dá uma de esperto, entre aspas, e passa na frente, ou então chega e pede alguém que está na fila para poder fazer um saque ou um depósito para você, você está indo contra aquilo que é orientado pela palavra de Deus, que ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisto está pecando. Tiago fala isso, o apóstolo Tiago fala isso. Tudo quanto quereis que os homens os façam, façais antes vós outros, porque esta é a lei e os profetas, diz a palavra do Senhor. Então, quando eu vou a algum local e eu quero tomar a frente de alguém em uma fila, eu estou querendo passar por cima de alguém, eu estou querendo ser melhor do que alguém. Eu cheguei por último, não estou querendo ficar no meu local e vou fazer uma forma de ludibriar, de tapear, estou fazendo uma forma de usar de ilegalidade
para poder me dar bem. Então eu estou andando no conselho dos ímpios, eu estou andando no caminho dos pecadores, eu estou sentando na roda dos escarnecedores. E o meu prazer não está na lei do Senhor. E não estou meditando nela, nem de dia e nem de noite. Meus atos não estão sendo pautados pela lei do Senhor, não estão sendo pautados pela palavra de Deus. Então, quando a gente fala sobre quem é o ímpio, é aquele que não tem a sua vida pautada pela palavra de Deus. É aquela pessoa que, quando está em um órgão público e quando chega alguém para ser atendido, ela trata com menosprezo, ela olha de cima para baixo. É aquela pessoa que, quando você chega em um departamento público, só porque está lá como atendente, ou então está lá como um médico, está lá como um recepcionista, seja lá o que for, ela trata você como se fosse uma pessoa, como se você fosse uma pessoa desprezível, e ela olha para você de cima para baixo e trata você com arrogância, é toda cheia de si. Estas pessoas não estão meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Os seus atos não estão sendo pautados pela palavra de Deus. Esta pessoa, ela está andando no caminho dos pecadores. Ela está andando segundo o conselho dos ímpios. Ela está se sentando na roda dos escarnecedores. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores, que não senta na roda dos escarnecedores, e aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta à roda dos escarnecedores. Mas nós vemos que muitas pessoas, elas não têm prazer na lei de Deus. O prazer dela está em qualquer outra coisa. Então quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não têm prazer na lei de Deus. São aqueles que não têm prazer na palavra de Deus. Quem são os justos? São as pessoas que são perfeitas, que não têm erro? Não, porque todos têm erro, todos são pecadores. Então quem são os justos? São aqueles que têm prazer na lei do Senhor, têm prazer na palavra de Deus. São aqueles que têm prazer em querer fazer o que a palavra de Deus diz. Estes são os justos. Então, nós estamos falando sobre justos e ímpios, baseado no Salmo de número 1, que diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar de dia e de noite, nós já falamos que é de dia e de noite, os seus atos estão pautados pela palavra de Deus, têm que ser guiados pela palavra de Deus. Então, os ímpios são aqueles que não são guiados pela palavra de Deus, e os justos são aqueles que são guiados pela palavra de Deus. Não é que os justos sejam perfeitos, não é que eles não tenham pecados, têm pecados, são pecadores, mas eles procuram pautar as suas vidas pela palavra de Deus. Os ímpios não querem saber da palavra de Deus, eles querem se dar bem na vida. E para se dar bem na vida, eles fazem qualquer coisa. Para se dar bem na vida, fazem qualquer coisa. E quando assumem algum posto em algum local, estão em um local que necessita porque ele está ali para atender as pessoas, está ali em uma determinada função, ele vai usar daquela função para tentar pisar nos outros, humilhar os outros, para tentar fazer com que as outras pessoas se sintam inferiores a ele, e ele se sinta o rei, se sinta o dono da situação, se sinta no pedestal. Então nós podemos observar, a primeira coisa que nós podemos observar é que quem é o justo? Aqueles que têm prazer na palavra de Deus. Aqueles que tentam pautar a sua vida na palavra de Deus. Estes são justos. Não é que eles sejam perfeitos. Não é que eles não tenham erro. É porque eles procuram pautar a sua vida pela palavra de Deus. Quem são os ímpios? Aqueles que andam segundo o conselho contrários. Aqueles que não seguem os conselhos da palavra de Deus. Seguem até uma religião, como eu já preguei aqui, mas não seguem os ensinamentos da palavra de Deus, não seguem os conselhos da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós observamos, falando sobre justos e ímpios, é definir quem são os justos e quem são os ímpios. E nós já aqui acabamos de definir. Uma outra coisa que nós podemos observar é como nós podemos reconhecer o justo e o ímpio. Como é que nós reconhecemos o justo e o ímpio? Nós vemos aí nos versículos de número 3 e 4, do Salmo de número 1, diz assim: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja bem, aí no versículo de número 4 diz:
Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então você vê que como reconhecer o justo e o ímpio? Você vê que o justo e o ímpio, eles são comparados com duas coisas totalmente antagônicas, totalmente contrárias, totalmente de uma forma, de uma ideia oposta, totalmente em locais opostos. O justo, ele é identificado como uma árvore que é plantada junto a correntes de águas e cuja folhagem, no seu devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, não seca. Mas o ímpio é como o vento, é como a palha, melhor dizendo, a palha seca, que o vento leva, que o vento sopra e leva a palha seca. A palha seca do trigo, a palha seca do milho, a palha seca do feijão, a palha seca da carnaubeira. É como uma folha seca, uma palha seca, que quando dá um vento, leva. Mas o justo é como uma árvore frondosa, uma árvore que está sempre verde, uma árvore que no seu devido tempo, que no tempo determinado, que na hora certa, dá o seu fruto. Então, como é que nós podemos reconhecer? Como é que a Bíblia mostra o ímpio, ou melhor, o justo e o ímpio? O justo, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo dá o seu fruto. A folhagem não murcha. O ímpio é uma folha seca que o vento leva. O que é que nós podemos observar? Nós observamos que o justo é aquela pessoa, não aquela pessoa que não passa por dificuldades, não é aquela pessoa que não passa por problemas, não é aquela pessoa que não passa por situações difíceis. Por que o justo mulher dizendo, essa árvore, por que ela dá o fruto no seu devido tempo? Por que sua folhagem não murcha? Porque ela está plantada junto à corrente de águas. Se esta árvore tivesse plantada longe das correntes de água, longe da fonte de água, ela não iria dar o seu fruto no seu devido tempo. Ela iria murchar a sua folha, porque diz que o justo é como uma árvore plantada junto a correntes de água. No devido tempo dá o seu fruto. Ou seja, o que é que faz no devido tempo ela dar o seu fruto? Ela está plantada junto a correntes de água. O que é que faz? Ela diz que a sua folhagem não murcha. O que é que faz com que a folhagem dela não murcha? Está plantada junto a correntes de águas. Isto significa dizer que se ela estivesse plantada longe das correntes de águas, ela não iria dar o seu fruto no seu devido tempo. E a sua folhagem iria murchar, ela iria secar. Iria ser como a palha que o vento dispersa também. Então, qual é a diferença entre o justo e o ímpio? É onde está plantado. É onde está localizado. O justo, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele está firmado em Deus. A sua esperança está em Deus. A sua fé está em Deus. Então, o justo, ele está junto às correntes de águas. As suas raízes vão buscar a água lá nas correntes de água. O justo vai buscar a sua fortaleza, vai buscar o seu sustento para a sua alma lá na palavra de Deus. Então, onde é que o justo está plantado? Está plantado, como o salmista diz em um outro salmo, que aquele que é plantado na casa do Senhor, até na velhice vai dar frutos. Então, aquele que está plantado na casa do Senhor, aquele que está plantado na palavra de Deus, aquele que está com as suas raízes firmadas na palavra de Deus, não é que o justo por si só, ele vá dar fruto. Não é que o justo por si só, ele vá ser alguém frutífero. Não. Porque Jesus diz em João capítulo 15, ele diz no versículo 1 em diante, ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Todo ramo que estando em mim, este dá frutos. Este dá frutos. Então, Jesus ele diz que ele é a videira, o pai é o agricultor, e nós somos os ramos que estamos enxertados nesta videira. E todo aquele que está na videira, produz fruto. Então, quem é que produz o fruto?
no seu devido tempo, na hora certa, no momento determinado, como diz aqui no Salmo de número 1, que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, junto a correntes de água, cuja folhagem não murcha, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Quem é este? Ele dá fruto por quê? Porque ele está firmado em Cristo, ele está firmado em Deus, ele está ali recebendo a seiva, ou melhor, recebendo o alimento, os nutrientes espirituais necessários de Cristo, está recebendo os nutrientes necessários de Deus. Por isso é que ele, nos tempos difíceis, ele continua firme. É a árvore que está plantada junto a correntes de águas, cuja folhagem não murcha. A árvore no verão, quando tem um período seco, quando não tem chuvas, a árvore, a tendência dela é secar. A árvore, a tendência dela é murchar, as suas folhas caírem, ela morrer. Mas a árvore que é plantada junto a correntes de água, ela passa os tempos difíceis, passa o tempo de seca, passa os tempos sem chuvas, mas como ela está plantada junto a correntes de águas, ela permanece verde. Ela permanece verde. Eu morei um tempo no Sertão Central e lá, onde havia um pouco de água, havia locais onde nós víamos locais verdes, com as vegetações, com as suas folhas verdes, porque ali havia um pouco de água, árvores que estavam plantadas junto onde havia água. Mas nós andávamos dezenas e dezenas de quilômetros, com toda a vegetação seca, cinza. É uma coisa assim, de um visual que a primeira vez que eu vi, eu fiquei admirado com a primeira vez que eu vi. Você anda dezenas e dezenas de quilômetros, só aquela paisagem cinza, seca, milhares e milhares de árvores, todas elas secas, sem nenhuma folha verde. Mas assim que cai um pouco de chuva, elas começam a ficar verdes novamente. Mas as árvores que eram verdes é porque elas estavam juntos de um pouco de água. A gente olhava, tinha de vez em quando, muito raramente, um local que tinha algo verde. Ali tinha um pouco de água. A árvore que está plantada junto a correntes de águas, no período de seca, no período de escassez, ela permanece verde. Não é que ela não esteja passando pela seca, está. Mas ela está passando pela seca, enfrentando a seca, e está verde, porque ela está plantada junto a correntes de águas. Aí está sendo comparado esta árvore, aí no texto, com o justo. O justo, quando o justo tem as suas raízes firmadas na palavra de Deus, tem as suas raízes firmadas em Cristo. Quando vem os tempos difíceis, quando vem os tempos de dificuldades, ele continua firme, ele continua esperançoso, ele continua sem perder as esperanças, sem se desesperar, não porque ele seja bom, mas porque ele está com as suas raízes firmadas na palavra de Deus. A sua esperança está vindo de Deus, a sua confiança está em Deus, o seu verdor, a sua resistência está em Deus, não está na sua própria força. Por isso que o justo, ele é comparado, o justo, com esta árvore que está plantada junto à corrente das águas. Está comparado a esta árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Porque as raízes do justo está firmado em Cristo, está firmado em Deus. E no momento de dificuldade, ele vai permanecer ali com a sua esperança alicerçada em Cristo. Vai continuar com a sua força alicerçada em Cristo. Ele não vai cair em desespero, ele não vai chegar ao ponto de dizer, eu vou desistir. Não, porque ele está firmado em Cristo. Então, como reconhecer o justo e o ímpio? O justo é aquela pessoa que tem conteúdo, no devido tempo dá o seu fruto. Na hora certa, ele vai dar o seu fruto. Na hora certa, ele vai agir da maneira correta, vai agir da maneira que seja agradável diante dos olhos de Deus. O justo, ele vai ter no momento de dificuldade,
ele vai ser aquela pessoa que vai estar firme. O ímpio, diz o versículo de número 4, diz: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios são aquelas pessoas sem conteúdo, aquelas pessoas que qualquer coisa abala, perde a esperança, qualquer coisa fica angustiado, fica sem norte, fica sem rumo, porque é uma palha que o vento dispersa. Dá um ventinho, já dispersa a palha, já leva a palha seca, já leva a folha seca. O vento vem e bate na árvore que está plantada junto a correntes de água, ela continua firme, porque ela está plantada junto a correntes de água, ela está suportando as dificuldades, está suportando o vendaval. Vem um vento e não a abala grandemente, porque ela está firmada junto de correntes de águas. Mas a árvore, o ímpio, quando vem a dificuldade, quando vem um problema, quando vem os momentos de adversidade, ele logo entrega os pontos, logo quer desistir de tudo, logo quer desanimar com tudo. Por quê? Porque ele não está firmado com as suas raízes perto das fontes, das correntes de água. Não está firmado na palavra de Deus. O seu prazer não está na lei do Senhor. Ele não está sendo pautado pela lei do Senhor. Por isso, o ímpio é como esta palha que o vento carrega, esta folha seca que o vento leva, chega e logo abala e logo é conduzido pelo vento. O justo é aquele que dá o seu fruto no seu devido tempo. E quando a gente fala de fruto, a gente começa a perceber e começa a perguntar: mas que fruto é esse que ele vai dar? Como é que eu posso perceber este fruto? Como é que eu posso perceber este justo e este ímpio? Ora, quando nós vamos falar de fruto, nós nunca podemos fugir do que Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 23 fala. Gálatas capítulo 5, versos 19 a 23, nós não podemos fugir quando vamos falar de fruto. E aqui nós estamos vendo que no Salmo de número 1, no versículo 3, dizendo que o justo é como esta árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Então vamos olhar lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 23, o que é que mostra sobre o justo e o ímpio, como se reconhece o justo e como se reconhece o ímpio. Em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 23, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então nós estamos vendo mais uma vez esta dualidade, carne e espírito. Os frutos da carne e o fruto do espírito. E lá no Salmo de número 1, no versículo de número 3, nós vemos que o justo é como a árvore plantada junto às correntes de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto. Dá o seu fruto. E o ímpio é como a palha que o vento dispersa, que o vento carrega. Então nós vemos que, mais uma vez aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 23, está falando sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. E diz que o fruto do Espírito é este: amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Então nós vemos que a pessoa que é considerada como justo, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que é declarado justo, ele vai ter prazer na lei do Senhor, e tendo prazer na lei do Senhor, automaticamente os frutos vão aparecer na vida dele. Como reconhecer o justo e o ímpio? Ora, o justo, você vai ver fruto na vida dele. O fruto de quem? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito.
E o fruto do Espírito não são boas obras que você pratica, dá esmolas, essas coisas. Sim, isso pode também vir. Mas o fruto do Espírito é muito além disso. O fruto do Espírito, ele está bem esclarecido, ele está bem definido em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Quando diz, quando especifica, o verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, e não é um amor fingido. Não é este amor de lábios. Não é o amor que você tem por uma mulher ou por um homem, ou pelo filho, ou pela mãe, ou pelo pai. Não. É o amor incondicional, o amor que ama a todos igualmente. É o amor de Deus. Não é o amor eros, não é o amor filéu, não é o amor estorguê. É o amor ágape, que é o amor de Deus. Então, o fruto do Espírito é o amor. Aquele que está plantado junto às correntes de águas, no devido tempo dá o seu fruto. E está falando não de árvore, mas está falando de gente. Está falando daquele que é considerado justo. Ele vai dar o seu fruto no devido tempo. E que fruto é este? Está aqui definido. Em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. O primeiro fruto é o amor. E o amor é o amor incondicional. O amor de Deus. A pessoa não precisa ser bonita para você amar. A pessoa não precisa ser rica para você amar. A pessoa não precisa ser loira dos olhos azuis para você amar. Não. Ele pode ter a pele negra. Pode não ser bonito fisicamente, pode ser gordo. Ou seja lá o que for, como as pessoas colocam os estereótipos. O amor faz com que eu ame a todos, incondicionalmente. Ele pode ser um deficiente, de seja qual for a deficiência. Ele pode ser pobre, ele pode morar numa favela, ele pode não ter nem onde morar. É este fruto que a palavra de Deus mostra, para que você reconheça quem realmente é este justo, que fala no Salmo de número 1, que dá no devido tempo vai dar o seu fruto. E o fruto do Espírito primeiro, é o amor, que ama incondicionalmente as pessoas, independentemente de raça, religião, cor, independentemente do que ela faça ou deixe de fazer. Você vai amar esta pessoa. Você está vendo como o fruto do Espírito não é uma coisa simples? O fruto que é falado no Salmo de número 1 não é uma coisa simples? O fruto que fala no Salmo de número 1 não é você ficar rico, você ter casa, você ter carro. Não é esse fruto aí que muita gente pensa que é. É o fruto do Espírito. As suas raízes estão ali junto a ribeiros de água, as suas raízes estão firmadas em Cristo. E porque está firmado em Cristo, Jesus diz, aqui todo ramo que está em mim, esse vai dar fruto. Em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e todo ramo que está em mim, este vai dar fruto. No verso de número 5, Jesus diz, porque sem mim nada podeis fazer. Então é porque você está em Cristo que esse fruto vai surgir. E o fruto que vai surgir, que você está em Cristo, não é seu. É o que vem de Cristo, que vai transparecer através de você. Então, o que está em Cristo, o amor que está em Cristo, vai ser refletido através de você. A vida que está em Cristo vai ser refletida através de você. Porque você está apenas refletindo a luz de Cristo. Você não tem luz própria. Jesus disse em João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz. E quando ele diz em Mateus capítulo 5 que vós sois a luz do mundo, não é que nós tenhamos luz em nós mesmos. É que nós iríamos refletir a luz de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então o apóstolo Paulo estava dizendo que a luz que brilhava nele era a luz de Cristo. A luz que as pessoas viam nele não era dele. Era a luz de Cristo. Porque já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Então não é coisa minha, é coisa de Cristo. Então, se você está plantada junto a correntes de água, se suas raízes estão firmadas em Cristo e que no devido tempo vai dar o seu fruto, você vai ter que demonstrar esse fruto que você está apresentando não são seus, não são as suas obras, não é aquilo que você faz naturalmente, não é aquilo que vem de você mesmo. Até um pregador que ele dizia, o que você vê de bom em mim é Cristo, o que você vê de mal em mim, isto vem de mim. Então, o que você vir de mal em mim, vem de mim. O que você vir de bom em mim, não vem de mim, vem de Cristo. Então, porque não há um bom, não há ninguém bom. Chegou um jovem, chegou para Jesus, um jovem rico, e disse, bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, não há nenhum bom,
Só há um que é bom, que é Deus. Então não há ninguém bom. Nós somos maus. Os nossos desejos são maus. Nós somos maus. Eu, você, somos maus. Nossos desejos são maus. Nossas vontades são más. O que há de bom em nós é porque nós estamos com as raízes junto às correntes de águas. Nós estamos com as raízes ali firmadas em Cristo. O que há de bom em nós vem de Cristo. O que vem de ruim de nós é de nós mesmos. E de nós só saem coisas ruins. Porque do coração é que brota adultério, é que brota a inimizade, ódio. É o que diz a palavra de Deus. Então, o que sai de ruim de nós, vem de nós mesmos. Agora, o que tem de bom em nós é de Cristo. E esse fruto, como é que eu vou reconhecer? Quem é o justo, quem é o ímpio? Pelo fruto. Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Jesus fala isso claramente. Jesus ele fala, pelo fruto se conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nem uma árvore má dar bons frutos. Então, este fruto que é dado, que a seu tempo é produzido pela árvore que está plantada junto a correntes de águas, comparado com o justo, aquele que tem prazer na lei de Deus, aquele que tem prazer na palavra de Deus, nas coisas de Deus, não é o perfeito, não é aquele que não tem pecados, não, é aquele que tem prazer nas coisas de Deus, que procura pautar a sua vida na lei de Deus, na palavra de Deus. Este é o justo. Então, este justo, ele vai produzir o fruto. Este fruto é o fruto que vem de Cristo, e o fruto que vem de Cristo é o que vem do Espírito de Cristo que está em nós. E o verso de número 6, em Gálatas capítulo 5, no verso de número 22, diz, e o fruto do Espírito é amor. Primeira coisa. Então é este amor incondicional. E quando nós olhamos para a sociedade, nós vamos ver pessoas se degladiando. Pessoas que não há uma demonstração de amor. Nós vemos aí uma guerra agora entre negros e brancos, né? A mídia fomenta muito isso. Nós somos iguais, nós não precisamos estar com esta coisa de negro e branco e agora saqueando lojas e querendo bater os brancos, querendo bater nos negros, os negros querendo bater nos brancos, aquela coisa branco para cá, negro para lá. Não, nós somos iguais. O amor que Cristo coloca nos nossos corações faz o amar o preto, faz o amar o branco, faz o amar o amarelo, que são os orientais, não? Os orientais é a raça amarela conhecida. Então, este amor que vem de Deus é o fruto do Espírito, só pode acontecer com os justos, que estão com as suas raízes plantadas junto às correntes de águas, que estão com as suas raízes plantadas em Deus, estão suas raízes plantadas na palavra de Deus. Então, este justo, este que tem prazer na lei do Senhor, que procura pautar a sua vida na lei do Senhor, vai amar, independentemente de quem seja, da sua cor, da sua raça, da sua religião, do seu status, da sua condição social, não importa. Ele vai amar. Este é o que está plantado junto à corrente de água. Então, nós não podemos olhar para o texto do Salmo de número 1 e entendermos de uma forma diferente, senão esta que nós estamos aqui colocando, sobre aquele que está plantado junto às correntes de água, vai produzir o seu fruto, está sempre verde. Aquela pessoa que sempre está, em toda e qualquer situação, ele vai estar sereno, vai estar ali, tranquilo, vai estar ali, firme. Aquela pessoa que todo o seu derredor está seco, mas ele está verde. Tudo no seu derredor está desistindo, está desesperançoso, mas ele está esperançoso, está falando de esperança, está falando com firmeza. E o fruto que ele vai produzir é o fruto do Espírito de Cristo, é o fruto do Espírito Santo, é o Espírito de Deus que nele produz este fruto. Amor, alegria. E esta alegria não é, quando fala de amor, alegria. Aí essa alegria não é a alegria que você tem por causa de uma piada que foi contada. Não é esse tipo de alegria. Esse tipo de alegria não é a alegria que você tem quando compra um celular novo. Não é esse tipo de alegria. Esse tipo de alegria não é quando você toma umas doses de vinho, de uísque, seja lá do que for, e fica sorrindo à toa. Não é esse tipo de alegria. Esta alegria que é falada aqui, ela não depende das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. Esta alegria que está sendo falada aqui é um estado de espírito, não um estado físico. Porque a alegria que
é falada aqui no fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é aquela alegria que eu posso estar passando pela dificuldade e adversidade maior do mundo, mas eu tenho alegria no meu coração, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está me guiando. É esta alegria. Não é a alegria comum, uma alegria qualquer. Então, este fruto que é produzido, que é falado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, nós estamos falando sobre justo e ímpios. Quem é o justo e quem é o ímpio? O justo é aquele que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer na palavra de Deus, que procura pautar a sua vida na palavra de Deus. Quem é o ímpio? É aquele que não tem prazer na lei do Senhor, que não procura pautar a sua vida na palavra de Deus. Como reconhecer o justo e o ímpio? Ora, o justo é como uma árvore plantada junto à corrente de água, vai dar seu fruto, está verde, é notório, é aquela pessoa que a gente vê que tem vida. E o fruto qual é? Que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o justo e o ímpio, nós já sabemos quem eles são, nós já sabemos como reconhecer, e o justo e o ímpio também terão destinos diferentes. O justo e o ímpio terão destinos diferentes. Veja aí nos versículos 5 e 6 do capítulo 1 dos Salmos. Salmo, capítulo 1, versículos 5 e 6, vai mostrar que o justo e o ímpio, eles têm destinos diferentes. Diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós vemos que o justo e o ímpio, eles terão destinos diferentes. Porque é bem claro esta definição, esta distinção, estes destinos são bem distintos. Os destinos são bem distintos aqui nos versículos 5 e 6. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Você está vendo? Falando de juízo. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então nós já vimos quem são os justos, quem são os ímpios, nós vimos como reconhecê-los, e agora nós estamos vendo que o justo e o ímpio vão ter destinos diferentes. Vão ter destinos diferentes. Porque o Senhor conhece, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que está sendo dito no Salmo de número 1 é que o ímpio, ele não tem prazer na lei do Senhor. Ele anda nos seus próprios caminhos, ele pensa da sua própria forma, ele age e vive como ele bem quer. O justo, ele tem sua vida pautada na palavra de Deus. Ele não age como ele quer, ele não pensa como ele quer, ele se submete à palavra de Deus. E também este justo, este ímpio, os seus destinos serão diferentes. E fala aqui de um juízo. Os ímpios não prevalecerão no juízo. Porque o Senhor conhece o caminho dos ímpios, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quando a gente vai para Mateus capítulo, Malaquias capítulo 3, versos 17 e 18, lá em Malaquias, você vai para Mateus, aí você volta, você chega em Malaquias,
Malaquias capítulo 3, versículos 17 e 18, dizem assim: eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você está vendo o que está sendo dito em Malaquias capítulo 3, versículos 16, ou melhor, versículos 17 e 18. Diz: eles serão para mim particular tesouro. Quem são eles que serão para mim particular tesouro? Os justos. Aqueles que têm prazer na lei do Senhor, aqueles que se submetem à lei do Senhor, aqueles que têm sua vida pautada na lei do Senhor. Não são os perfeitos, porque perfeito não há nenhum. Mas a palavra de Deus diz, o versículo 17 de Malaquias capítulo 3, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei como um homem poupa o filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí, quando a gente vai para Mateus capítulo 25, versículos 31 a 34, Mateus, logo depois de Malaquias, Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 34, diz assim a palavra de Deus. Veja o que diz. Mateus capítulo 25, 31 a 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja o versículo de número 41, de Mateus capítulo 25. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Veja o versículo de número 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. No Salmo de número 1, nos versículos 5 e 6, diz que o Senhor, que os justos, que os perversos não prevalecerão no juízo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vemos Malaquias dizendo que naquele dia o Senhor há de poupar os seus, porque eles são particular tesouro. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui nós vemos Mateus capítulo 25, do verso 31 a 34, depois o verso 41 e depois o verso 46. Nós vemos a Jesus falando da sua volta, e as pessoas chamam o fim do mundo, mas nada mais é do que a volta de Jesus. Para a igreja vai ser um grande dia, uma grande alegria, a maior esperança da igreja é esta. E Jesus diz que irá separar uns dos outros, ou seja, os justos dos perversos, o justo do ímpio. E separará, veja o versículo de número 31, Mateus capítulo 25, vai dizer: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas à sua presença. Todas as nações vão ser reunidas na sua presença. E o que é que vai ser feito? E ele separará uns dos outros. Novamente, separará uns dos outros. Justo e ímpio. Vai separar. E separará uns dos outros.
Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino do vosso Senhor, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Versículo 41 diz: E também dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 46 vai dizer: E estes irão para o castigo eterno, mas os justos, porém os justos, para a vida eterna. Você está vendo? Os caminhos são distintos, são bem diferentes entre o justo e o ímpio. Eles vão ter destinos diferentes, destinos distintos. O justo e o ímpio. O justo, ele não anda no caminho dos pecadores, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de água, cuja folhagem não murcha e ao seu tempo dará o seu fruto. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Mas o Senhor conhecerá, mas os justos, ou melhor, os ímpios não prevalecerão no juízo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Justo e ímpio. É do que nós estamos falando desta noite. Você está de que lado? Qual lado você está? Em que categoria você se enquadra? Justo ou ímpio? Em que classe você está? Só tem essas duas. Não tem meio termo. Você não pode ficar em cima do muro. Só existe a porta larga e a porta estreita. Só existe a luz e as trevas. Só existe o justo e o ímpio. Só existe o céu e o inferno. De que lado você está? Você está do lado dos justos, que tem prazer na lei do Senhor? Que procura pautar a sua vida na palavra de Deus? Ou será que você está entre os ímpios, que não tem prazer na lei do Senhor? Não procura pautar a sua vida segundo a palavra de Deus? Vive como você bem quer, como você bem entende, sem se submeter a Deus, à sua vontade, e que só recorre a Deus no momento de dificuldade, ou apenas fala em Deus da boca para fora, mas as suas atitudes, você não tem fruto do Espírito. O fruto do Espírito não está presente em você. Quem é você? Você é justo ou é ímpio? Você é luz ou é trevas? Você está no caminho largo ou no caminho estreito? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Onde é que você está? Qual vai ser o seu destino? O destino do ímpio e do justo são totalmente distintos. São totalmente diferentes. São antagônicos. O meu desejo é que você possa ser encontrado como o justo. E se não ainda é um justo, se você lembre-se, justo não é o perfeito. Justo é aquele que procura pautar a sua vida segundo a palavra de Deus. Se você ainda não é, meu desejo é que você possa ser tocado pelo Espírito de Deus. Que o Espírito Santo nesta noite te convença e possa te fazer, e possa te declarar justo. Vou fazer uma oração por você. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, somente em Ti confiamos e somente a Ti recorremos. Tu és a única fonte de luz. Tu és a luz que brilha em meio a estas trevas do pecado, Senhor. Fora de Ti não há outro Salvador, não há outro que possa iluminar os nossos caminhos. Deus Santo, nós rogamos a Ti que Tu possas visitar pelo Teu Espírito a estas pessoas que estão a nos ouvir e aquelas que ainda hão de nos ouvir assistindo depois desta live.
Que o Senhor possa visitá-los pelo teu Espírito, convencendo-os de que são pecadores e que precisam de ti. E que o Senhor possa submetê-los à tua palavra, mediante o poder do teu Espírito, que possa neles tocar e assim transformá-los em novas criaturas. Ser com os que sofrem, ser com os que estão desiludidos, ser com os que estão sem esperança. Leva paz, conforto, alegria. Leva, Senhor, para estes que estão sem esperança, a devida esperança. Assim nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até a próxima mensagem, a próxima live.